É de conhecimento geral que quando se usar uma palavra que represente Deus, Jesus, a mãe de Jesus, Maria, ou a providência divina, a primeira letra tem de ser escrita com maiúscula. Logicamente, Deus, se for do cristianismo, se for do catolicismo. Se for um Deus qualquer, como um Deus indígena, um Deus hindu, aí tudo bem se usar a letra minúscula, a inicial minúscula. Mas os católicos, os cristãos, devem escrever com inicial maiúscula. Muito bem. Antes de ocorrer a reforma ortográfica, havia um pequeno problema. Por exemplo, vejam as frases colocadas aqui. A frase mais conhecida de todos quanto a essa regra, cá está. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tudo posso em Deus. O aquele, como representa a figura divina, como representa Deus, tem de ser escrito com letra maiúscula. Antes da reforma ortográfica, não havia o apóstrofo. Então, a letra N e a letra A eram colocadas unidas numa só palavra, mas veja que coisa esquisita, o N minúsculo e o aquele maiúsculo. A reforma ortográfica resolveu este problema. Não é uma regra obrigatória, é uma regra optativa, ou seja, tanto pode usar o apóstrofo, separando então o N que representa a preposição em, e o A maiúsculo do aquele que representa Deus. Pode ser usado o apóstrofo ou pode ser usado tudo junto. A recomendação é que se use o apóstrofo até para ficar mais claro. Então, tudo posso naquele que me fortalece. A pronúncia é como se não houvesse o apóstrofo. Beleza? Tudo bem. Vejam as frases que o acordo ortográfico registra. Então, todas essas frases aqui foram retiradas do documento oficial, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que deu origem à reforma ortográfica. Confiamos em Deus que nos salvou. Assim diríamos se usássemos o substantivo Deus com letra maiúscula. Porém, eu quero usar o pronome o, que tem o mesmo valor que aquele. Confiamos naquele que nos salvou, ficaria como ali em cima, mas em vez de usar aquele, uso o. É a mesma coisa. O o também tem que ser maiúsculo. Confiamos no que nos salvou com apóstrofo. Está na providência divina a nossa esperança. Se usássemos providência divina, logicamente usaríamos a letra maiúscula. Porém, prefiro usar o pronome ela. O que eu devo fazer? Ela com letra maiúscula, uso o apóstrofo para ficar mais claro e até mais elegante, em vez de uma palavra só, que também poderia ser, como já vimos, mas prefiro assim, é mais recomendável. Está nela a nossa esperança. Agora, olha essa frase aqui. Pugnemos pela mãe de Jesus, que é nossa padroeira. Pugnemos por Maria, que é nossa padroeira. Mais uma vez, optou pelo uso do pronome demonstrativo a, poderia ser o pronome aquela de novo. Pugnemos por aquela que é nossa padroeira. O aquela deveria ser escrito com letra maiúscula, mas optou-se pelo uso do a. Então, pugnemos pela que é nossa padroeira. Observe que se você juntasse por com a, um artigo, você diria pela. Por mais a, pela. Por mais o, pelo. Eu vou pelo caminho que você me indicou. Eu vou por o caminho que você indicou. Então, o apóstrofo e o a com letra maiúscula. Eu acredito que seja a mais complexa, o uso mais complexo é o que eu vou apresentar aqui agora, que é o seguinte, é a junção de dois pronomes. Observe o verbo revelar. Vamos pensar no verbo revelar quanto ao uso com seus complementos. Quem revela, revela algo
a alguém. Sempre, então, nós diríamos isso. Quem revela, revela algo a alguém. Tudo bem. O milagre revelou o quê? Revelou Deus. Deus com letra maiúscula. A quem o milagre revelou Deus? A mim. Então, esse alguém tanto poderia ser substituído por a mim, como poderia ser substituído por me. Então, se usasse a palavra Deus, poderíamos dizer: esse milagre revelou Deus a mim, ou esse milagre revelou-me Deus. Porém, opta novamente pelo uso do o. No lugar de Deus, colocar o pronome, eu acredito que o cidadão comum, que não estuda muito a língua portuguesa, usaria o pronome ele. Esse milagre revelou-me ele. Porém, é inadequado usar o ele quando é complemento de verbo. O certo é usar o, a, os, as, em vez de ele, ela, eles, elas. Portanto, quando eu junto me com o, sabe qual vai ser a junção? Mo. Brinco. Ah, brinquei não. Me com o, mo. Me com a, ma. Falaremos sobre isso em qualquer oportunidade, não vamos perder nosso tempo agora, vamos pensar só nesse exemplo aqui, tá? Sempre que usar me com ele, o ele está errado. Você não pode falar, esse milagre revelou-me ele. Não pode. A complemento tem que ser o, a, os, as. Então, esse milagre revelou-me o, revelou-mo. Portanto, não, calma aí. E esse o se refere a quê? Se refere a Deus, letra maiúscula. Então, revelou, apóstrofo, revelou-mo. Complicado? Quando se fala, quando se ouve, é um pouco mais complicado. Então, entra lá. gramaticaonline.com.br, facebook.com/gramaticaonline, está tudo explicadinho lá de forma escrita para ficar mais fácil para quem quer aprender um pouquinho mais a língua portuguesa. Até a próxima.